Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto inscrevam-se, cliquem no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje continuando o nosso curso de Matemática Básica com a aula 154. Estamos estudando sequências PA e PG e na aula passada nós começamos a estudar as progressões aritméticas, que são as chamadas PAs, né? E hoje nós vamos estudar algumas propriedades das PAs. Primeiro vamos fazer uma revisão aqui do que nós vimos na aula passada. Nós representamos uma PA, né, uma progressão aritmética, dessa forma, em que nós temos os termos da nossa sequência, né, A1, A2, A3, assim por diante. E a cada termo nós somamos uma constante que nós chamamos de R, que é a chamada razão da PA. Tá? Então aqui eu representei dessa forma. O enésimo termo é igual ao termo n-1 ésimo mais uma razão, ou seja, cada termo é sempre o termo anterior mais a razão. Então, esta aqui é uma forma de nós representarmos o termo geral de uma progressão aritmética em termos do termo antecessor, ou seja, é uma relação de recorrência, tá ok? Com base nesta relação de recorrência, nós conseguimos na aula passada mostrar a formulinha do termo geral sem utilizar o termo anterior, usando apenas o primeiro termo, a razão e o número de termos. Então, o enésimo termo de uma PA, ele pode ser calculado como a soma do primeiro termo, o A1, mais n-1 vezes a razão da PA. Este então seria o termo geral, tá ok? Da nossa PA, e esta aqui sim é uma fórmula explícita para o termo geral. Gostaria de fazer alguns comentários aqui com vocês, pessoal. Primeiro, essa PA que eu estou mostrando aqui é uma PA infinita, tá ok? Por quê? Eu coloquei reticências aqui simbolizando que a PA não tem um limite superior aqui, né? Ela não termina, então é infinita. Eventualmente, se a PA for finita, a única diferença é que, por exemplo, neste caso aqui, eu admiti que o n ele é um natural não nulo, tá ok? Então começa aqui no A1, A2, A3 e vai para o infinito aí. Quer dizer, qualquer natural não nulo. Se a PA for finita, então eu não vou poder percorrer todos os naturais. Por exemplo, se a PA tiver somente 50 termos, então eu vou poder somente ir até o n igual a 50 aqui, tá ok? Então as conclusões serão as mesmas, a fórmula do termo geral é a mesma, mas eu não vou conseguir mais calcular, por exemplo, o termo de número 51, por exemplo. Eu não vou conseguir, porque ela terminou no termo 50, tá? Então isso são fatos relativamente óbvios, mas é interessante a gente frisar, tá ok? Eu gosto de, na medida do possível, né, mostrar a situação de maneira mais genérica possível, e o mais genérico possível a gente trabalhar com uma PA infinita, tá ok? Bom, um outro comentário que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte: quando nós apresentamos que a relação de recorrência aqui, né, que o termo de uma PA, o enésimo termo, né, o AN, é igual ao AN-1 mais a razão, uma coisa interessante que nós podemos fazer aqui é o seguinte: passar esse N-1 para o outro lado subtraindo, e aí nós vamos ficar com o seguinte: eu escrevi aqui a razão como AN menos AN-1, né? Escrevi do lado de cá mesmo, à direita mesmo. Ora, isso aqui está falando uma coisa interessante para a gente. Eu vou até deixar em destaque esta parte aqui. Por quê? Porque isso aqui está mostrando o que é a razão da nossa PA. Ora, a razão é a diferença entre termos consecutivos. Lembrando que este n e este n-1 aqui estão colocados de maneira genérica. Então, se eu quiser calcular a razão de uma PA, basta eu pegar qualquer termo e fazer a diferença dele com o termo anterior, desde que eu tenha esses termos. Então, eu posso fazer, por exemplo, o A10 menos o A9, por exemplo. Eu posso fazer o A100 menos o A99, o A20 menos o A19. Qualquer coisa eu posso fazer, né? Desde que eu pegue o termo seguinte menos o anterior. Né? Então é a razão da PA, pela maneira como é definida a PA. Né? A cada termo nós somamos o mesmo valor constante. Essa razão, pessoal, ela pertence aos números reais, tá ok? Ela é qualquer número real. E também nós vimos na aula passada que quando essa razão é positiva, nós temos uma PA crescente. Quando a razão é negativa, a PA é decrescente. E quando a razão é nula, a PA é constante. Um outro detalhe que gostaria de comentar com vocês é o seguinte: na aula passada efetivamente nós não demonstramos essa fórmula, tá ok? Eu apresentei uma argumentação que eu acredito que convenceu vocês de que essa fórmula é verdadeira. Nós apresentamos uma argumentação, tá ok? Mas de fato, para nós demonstrarmos, pessoal, seria mais ou menos aquela ideia do raciocínio da aula passada, né? Mas nós teríamos que utilizar um princípio matemático que eu ainda não comentei com vocês neste curso, que se chama princípio da indução finita, tá ok? Este princípio que seria que nós teríamos que utilizar de fato para demonstrarmos essa fórmula com rigor. Esse princípio, pessoal, pode ser que em outros momentos do nosso curso nós precisemos dele, não estou me recordando
agora de algum momento específico do curso em que nós vamos precisar do chamado princípio da indução finita. Mas esse princípio é que nós teríamos que usar para demonstrar essa formulinha. Não vou comentar sobre ele nesse momento, tá? Mas efetivamente nós não... Só queria deixar claro isso aí para vocês, que efetivamente nós não demonstramos essa formulinha, tá bom? Mas aquele argumento é relativamente válido e claro também, né? Bom, turma, a primeira propriedade que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Vamos focar aqui somente nesses três primeiros termos da nossa PA. O A1, o A2 e o A3. Então, pensando nesses termos aqui, vamos escrever o A2 em função do A1 usando esta relação aqui. Vamos usar essa relação de recorrência. Tá ok? Então, vamos escrever o seguinte. A2 igual a A1 mais R. Ou seja, utilizamos essa propriedade exatamente. E vamos fazer a mesma coisa para o A3. O A3, A2 mais R. Ok? A partir de então, vamos fazer essa passagem aqui e vamos isolar a razão, ok? Então a razão vai ser o quê? A2 menos A1 e ao mesmo tempo, usando a equação de baixo, a razão é A3 menos A2. Que este valor aqui é exatamente igual a este valor. Por quê? Os dois são iguais a R. Bom, portanto, A2 menos A1, então, é igual a A3 menos A2. Agora nós vamos passar o A2 para a esquerda e o A1 para a direita. Então vamos ficar com o seguinte, A2 mais A2, tá ok? Esse A2 passou somando, né? Ele estava subtraindo. E à direita nós ficamos com A1, que passou somando, mais o A3. Agora aqui nós temos duas vezes A2. Igual a A1 mais A3. Eu vou já passar o 2 dividindo. Então nós ficamos com o seguinte, A2 igual a A1 mais A3 dividido por 2. Esta é a propriedade que eu gostaria de mostrar para vocês. Vamos entender essa propriedade. Olha o que está acontecendo aqui. O A2 ele é igual à soma do A1 com o A3 dividido por 2. Quando nós somamos dois valores, pessoal, e dividimos por 2, nós chamamos isso de média aritmética. Tem ligação, inclusive, com o fato da progressão ser aritmética. Porque numa progressão aritmética, essa propriedade é satisfeita. O que está dizendo essa propriedade? Que esse termo A2 aqui, ele é a média aritmética dos dois termos vizinhos a ele, tá? Então, se eu pego esse termo A2, basta eu somar os seus vizinhos e dividir por 2. Cada termo, então, numa progressão aritmética, ele é igual à média aritmética dos seus vizinhos, seus termos adjacentes, tá? Adjacente é a mesma coisa que vizinho, que encostado, tá, pessoal? Quando nós falamos que alguém mora nas adjacências de um shopping, por exemplo, significa que aquela pessoa mora perto do shopping, tá? Então, a mesma coisa. Este A1 e o A3 são termos adjacentes ao A2. Só que nós mostramos isso aqui para A1, A2 e A3, mas essa conclusão ela é válida em geral. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o A3 aqui, o A3 também ele vai ser a média aritmética entre o A2 e o A4. Então, A3 vai ser A2 mais A4 dividido por 2. O A5 vai ser A4 mais A6 dividido por 2. Assim por diante, tá? Todo termo numa progressão aritmética ele é igual à média aritmética dos seus termos adjacentes. Bom, turma, uma outra propriedade muito interessante que eu queria mostrar para vocês da PA é a seguinte. Aqui eu representei uma PA finita, tá ok? Ela tem N termos. Depois nós vamos estender essa conclusão também para PAs infinitas, mas nós sempre vamos ter que considerar uma quantidade finita de termos. De qualquer modo, vamos pensar na situação aqui. Representei de que forma aqui? Eu coloquei um mais R aqui de cada termo, né? Então a cada termo nós estamos somando uma constante que é a razão da PA, tá? Nós somamos a razão. Nós podemos continuar esse procedimento, aqui continuam as reticências, né? Aqui ele continuaria somando R para lá. Só que, note o seguinte, pessoal, numa PA nós podemos imaginar o seguinte, que da esquerda para a direita, né, quando nós representamos dessa forma, nós vamos somando a razão quando nós caminhamos para a direita, e se nós pensarmos em voltar, em vir para a esquerda, nós subtraímos a razão. Ora, se quando nós andamos para frente nós somamos R, quando nós andamos para trás nós subtraímos R. Então, aproveitando desse fato, eu vou fazer aqui uma representação que nós estamos subtraindo R aqui
e subtraindo aqui. Nós também estamos subtraindo aqui e aqui, né? Mas aqui é conveniente representar aqui, né? Assim, nesse final, e aqui assim. Por que isso? Vamos pensar, pessoal, no valor A1 mais AN. Né? O que é esse A1 mais AN? Esse A1 mais AN, na verdade, ele é igual à soma dos extremos, né? Nossa PA. Então aqui nós temos o extremo inferior da nossa PA, da nossa sequência, e aqui o extremo superior. Então A1 mais AN é a soma dos extremos. Agora, o que será que acontece quando nós somamos A2 com AN menos 1? Note o seguinte, quando nós do A1 vamos para o A2, nós somamos a razão. Por outro lado, quando nós do AN nós voltamos para o AN menos 1, nós subtraímos a razão. Portanto, nós somamos a razão aqui e subtraímos aqui. Então, acaba que R cancela com o menos R e a soma acaba se mantendo. Então, nós podemos dizer que A1 mais AN é a mesma coisa que A2 mais AN menos 1. Isso é a mesma coisa. Se nós vamos para o A3, nós somamos novamente a razão. Agora nós podemos pensar aqui, né? Nós somamos a razão e do AN-1 para o AN-2 nós subtraímos a razão. Se nós tomarmos como referência o A1 mais AN, do A1 para o A3 nós somamos duas vezes a razão e do AN para o AN-2 nós subtraímos duas vezes a razão. Portanto, nós somamos 2R e subtraímos 2R. Acaba cancelando, então, novamente nós temos o quê? A3 mais AN-2. Ora, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui é o seguinte, quando nós vamos tomando termos equidistantes dos extremos, a soma ela se mantém. Né? Veja que A1 mais AN é a mesma coisa que A2 mais AN-1, que é a mesma coisa que A3 mais AN-2, que é a mesma coisa que A4 mais AN-3, e assim por diante. Então nós dizemos que numa progressão aritmética, a soma dos termos equidistantes dos extremos é sempre a mesma. Nós sempre temos a mesma soma. Esse fato vai ser muito importante para a próxima aula que nós vamos estudar a soma dos termos de uma PA, a soma dos N termos de uma PA, mas na aula de hoje ainda nós não vamos ainda deduzir a formulinha da soma, tá ok? Mas, veja, então a soma dos termos equidistantes dos extremos de uma PA é sempre a mesma, que é a soma dos extremos daquela PA. E outra coisa, como é que nós podemos pensar daí essa situação para o caso de uma PA infinita? Ora, basta que nós tomemos blocos finitos, né? Nós podemos pegar um bloco de termos, para aquele bloco de termos, aquelas conclusões são válidas. E mesmo numa PA finita, nós também podemos generalizar esse raciocínio aqui. Por exemplo, nós temos uma PA com uns 100 termos, por exemplo. Nós podemos pegar uns 20 termos intermediários, não começando no começo da PA, uns 20 termos do meio. E naqueles 20 termos, nós podemos imaginar que o primeiro termo que nós pegamos é um dos extremos e o 20º é o outro extremo. Então, nós vamos tendo também a soma se mantendo, tá ok? Então, nós podemos pensar por blocos também esse raciocínio aqui. Turma, vamos considerar esse exemplo aqui para nós ilustrarmos as propriedades que nós acabamos de estudar. Bom, a primeira propriedade foi a seguinte, cada termo de uma PA ele é igual à média aritmética dos dois termos a ele adjacentes, tá ok? Então vamos exemplificar aqui, vamos tomar o 18, por exemplo. Vamos fazer, considerando o 18, vamos fazer o seguinte, 13 mais 23 e dividir por 2. Né? Eu tomei os dois adjacentes ao 18, 13 mais 23, e dividi por 2. Olha o que vai acontecer com 13 mais 23, é 36, dividido por 2 é 18. Olha só, então o 18 ele é exatamente a média aritmética entre os dois termos a ele adjacentes. Vamos exemplificar mais um caso aqui, vamos tomar o 33, por exemplo. Vou fazer aqui 28 mais 38 dividido por 2. São os dois termos adjacentes ao 33 que eu tomei a média aritmética. Quanto será que vai dar isso aí? 28 mais 38 vai dar 46, 66. Dividido por 2 dá o quê? 33. Portanto, novamente, né, satisfez aqui. O 33 ele é exatamente a média aritmética entre 28 e 38.
A título de curiosidade, pessoal, futuramente no nosso curso nós vamos estudar de maneira mais formal a média aritmética, a média geométrica, que nós vamos ver mais pra frente, a média harmônica, enfim, outros tipos de média e outras medidas também em estatística, tá? Que nós vamos ver, nós vamos dar uma pincelada em estatística, que também é um assunto que os vestibulares, os concursos cobram também, tá? Mas isso mais pra frente nós vamos estudar aí, tá bom? Por enquanto não. Mas a média aritmética, de 2 termos pelo menos, é a soma dos 2 termos dividido por 2. A média aritmética de n termos é a soma dos termos dividido por n. Bom, já exemplificamos uma propriedade aqui para vocês, né? Agora vamos ilustrar a outra propriedade que eu comentei também. Qual era a propriedade? Nós tomávamos a soma dos termos equidistantes dos extremos e ela sempre se mantinha, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 3 com esse 38 e vou escrever aqui, tá ok? Ora, quanto é que dá essa soma? 3 mais 38. Eu já vou escrever direto aqui. 3 mais 38 é 41. A soma dos extremos da nossa progressão. Agora, o que será que acontece se nós tomamos o 8, né, e somamos com o 33? Ou seja, caminhamos um termo para a direita e viemos um termo para a esquerda aqui. O que vai acontecer, será? Com esta soma aqui. 8 com mais 33 também dá 41. E 13 mais 28? Podemos fazer essa continha também. 13 mais 28 também dá 41. E 18 mais 23 também resulta 41. Então vocês percebem que a soma dos termos equidistantes dos extremos dá sempre o mesmo valor e esse valor é a soma dos extremos, tá ok? Agora um comentário aqui, pessoal, é o seguinte. Essa progressão aqui, ela possui uma quantidade par de termos. Ela tem um número par de termos. Ela tem 8 termos, exatamente, tá ok? Agora, o que será que aconteceria se a progressão tiver um número ímpar de termos? Vamos fazer esse exemplo aí. Eu vou apagar esse 38 aqui. Eu vou imaginar que a minha progressão termina no 33. Portanto, agora nós temos uma PA com 7 termos. Será que o fato da soma dos extremos ser constante vai ser satisfeito também? Vamos ver. Ora, 3 mais 33 resulta exatamente 36. E quando nós fazemos 8 com mais 28, também 36. 13 com mais 23, 36. Olha o que acontece, pessoal. Quando a progressão aritmética ela tem um número ímpar de termos, nós não vamos ter mais como somar esse termo central aqui, com um outro termo eventualmente. Mas aí o que nós pensamos? Como ele é a média aritmética dos 2 termos a ele adjacentes, né? Se o 18 ele é a soma dos termos adjacentes a ele dividido por 2, quando nós multiplicamos o 18 por 2, teria que dar 36. Então, quando nós fazemos o 18 vezes 2, ele também dá 36. Então, quando a progressão aritmética ela tem um número ímpar de termos, então aí, para a verificação dessa segunda propriedade, nós consideramos o termo central e multiplicamos por 2. Ok? Então, de uma certa forma, também vai ser satisfeita aí a propriedade também. No caso de uma PA infinita, ou mesmo se ela for finita, nós podemos tomar blocos também, que vai funcionar também este mesmo resultado. Tá? Por exemplo, vamos imaginar que esta PA, que ela seja infinita. Tá? Então vamos imaginar aqui 33, depois do 33, né? Nós estamos somando 5 unidades a cada termo. Então 33 vai para 38, né? Depois 43, 48 e assim por diante. Então nós temos aqui uma PA infinita. Vamos fazer o seguinte, eu vou tomar um bloco dentro dessa PA, que vai ser este bloco aqui, olha. Do 13 até o 38. Para este bloco aqui, eu vou imaginar que este bloco é uma PA finita, com 6 termos. Tá? Então é assim que nós fazemos quando a PA é infinita, ou quando ela é finita, mas nós queremos tomar um bloco intermediário. Nós tomamos o bloco e pensamos naquele bloco como sendo uma PA. Porque esse é um fato interessante também. Qualquer bloco de termos, qualquer conjunto de termos em sequência, né, de uma PA, é uma outra PA, é uma nova PA, que tem a mesma razão.
mas ela vai ter eventualmente um outro número de termos, né, se nós não pegarmos todos os termos. Então aqui no caso, olha, quando nós fazemos 13 com 38, o resultado vai dar o quê? 41, 51. Quando nós fazemos 18 com 33, também vai dar 51. Quando nós fazemos 23 com 28, também 51. Então o mesmo resultado se satisfaz, né, para este bloco aqui, que é uma outra PA, que tem a mesma razão. Bom, turma, agora nós temos aqui um outro detalhe que eu gostaria de comentar com vocês, é que vai ser útil em muitos exercícios aí, é a chamada nomenclatura prática. O que é isso aqui? Ora, quando nós trabalharmos com probleminhas, que sejam uma PA de 3 termos somente, ou de 4 termos, eventualmente de 5 termos, enfim, quando for uma PA com um número reduzido de termos, existe uma nomenclatura aqui que nós podemos trabalhar, né, com a nossa PA, a maneira como nós podemos escrever a nossa PA, e essa maneira ela facilita principalmente quando esses 3 termos for dado a soma desses termos, né? Em muitos exercícios ele fala que existem 3 termos que estão em PA e ele fala a soma desses 3 termos. Ou então são 4 termos que estão em PA e ele fala a soma desses 4 termos. Então em exercícios desse tipo, esta nomenclatura aqui não seria muito interessante, porque aí nós teríamos o seguinte: A1 é A1. A2 seria A1 mais R, ou seja, o R é a razão, né? E o A3 seria A1 mais 2R. Esta forma aqui, ela não é muito útil, não seria muito útil, porque quando ele nos der a soma dos termos, nós não vamos ter não vamos poder tirar nenhuma informação aí. Agora, a ideia aqui é a seguinte: nós tomamos como referência o A2. Vamos tomar como referência o A2. Em vez de tomar como referência o A1, que é o primeiro termo, e a partir dele irmos compondo o A2 como A1 mais R e o A3 A1 mais 2R, vamos tomar como referência o A2. Então aqui estaria o A2, tá ok? Esse é o A2. O A2 é X, né? Para não confundir, vamos chamar o A2 de X. Ora, uma vez que o A2 é X, quanto é que é o A1? O A1 é X menos R. X menos R, né? Nós subtraímos a razão. E o A3? O A3 vai ser X mais R, sendo que R é a razão. Agora facilita muito. Por quê? Se o exercício der a soma dos termos da PA, quando nós fizermos X menos R mais X mais R, vai ficar o quê? X mais X mais X, 3X. E este menos R vai cancelar com aquele R, vai ficar só 3x. Então, se nós soubermos a soma, nós já vamos ter que 3x vai ser essa soma, nós já achamos o valor de x. Então, uma regrinha prática para nós já determinarmos direto o termo central. Como é que seria essa regrinha se nós tivermos 4 termos? Agora já não vou fazer essa passagem aqui. Se nós tivermos 4 termos, aí a regrinha vai ser a seguinte: nós temos que chamar o primeiro termo de x menos 3a, por exemplo, o segundo termo de x menos a, o terceiro termo de x mais a e o quarto termo de x mais 3a. E nesse caso aqui, a nossa razão passa a ser 2a, né? Então agora a nossa razão é 2a. Veja que a cada termo nós estamos somando 2a. Somando 2a a cada termo. Por que nós tivemos que fazer isso aqui? Porque aí quando nós somarmos esses termos aqui, eventualmente se o exercício falar em soma, esse menos 3a ele cancela com esse 3a e o menos a cancela com o a. Por isso que é útil a gente trabalhar dessa forma aqui. Nos exercícios vai ficar mais claro para vocês, tá bom? E no caso de 5 termos, pessoal, também nós conseguimos fazer como aqui em cima. Nós não precisamos criar essa variável intermediária aqui, o a, né? Nós não precisamos criar esse a aí. Nós podemos fazer direto. Nós podemos tomar como referência o A3, como sendo x, e aí o A2 vai ser x menos R, o A1 x menos 2R, o A4 x mais R, e o A5 x mais 2R. E agora o R mesmo é que é a razão, tá? E nesse caso aqui, o A não vai ser a razão, o 2A é que vai ser a razão, né? O R é 2A.
Pessoal, sobre isso que eu acabei de comentar para você, essa nomenclatura prática aqui, nós podemos generalizar da seguinte forma esse raciocínio, né? Quando a quantidade de números é ímpar, da nossa PA, 3, 5, 7, assim por diante, nós podemos trabalhar com o próprio R. O próprio R vai ser a razão e ele vai ser o que nós vamos estabelecer aí de um termo para o outro. Porque aí, quando a quantidade de números é ímpar, nós temos um termo central. E esse termo central vai ser o x. E aí, antes do x vai ser x menos r, x menos 2r, depois vai ser x mais r, x mais 2r. Assim por diante. E quando a quantidade de números é par, nós não temos um termo central, nós temos dois termos centrais. Aí esses dois, um vai ser o x menos a e o outro vai ser x mais a. E aí antes vai ser x menos 3a, x menos 5a, depois vai ser x mais 3a, x mais 5a, né? E a razão vai ser 2a daí. Então isso aí generaliza esse raciocínio pra gente aí. Para nós ilustrarmos a aula, ao não ficar sem exercícios, vamos fazer 2 exercícios pelo menos para ilustrarmos aí a aula de hoje, né? Calcule o número de múltiplos de 7 existentes entre 10 e 200. Bom, turma, uma coisa importante aí, na aula passada, quando eu exemplifiquei algumas progressões aritméticas para vocês, eu comentei sobre os números pares, por exemplo, que eles formam uma progressão aritmética de razão 2. Os números ímpares também. Mas de uma maneira geral, pessoal, o conjunto dos múltiplos de qualquer número, ele sempre forma uma PA, tá? Por exemplo, o conjunto dos múltiplos de 3, por exemplo, é uma PA de razão 3. 3, 6, 9, 12, né? O conjunto dos múltiplos de 10, por exemplo, 10, 20, 30, 40, é uma PA de razão 10. Então, quer dizer, o conjunto dos múltiplos de qualquer número, ele é sempre uma PA. Isso é um fato interessante aí. Mas enfim, nós queremos os múltiplos, o número de múltiplos de 7 entre 10 e 200. Então vamos primeiro pensar qual é o primeiro múltiplo de 7 que nós temos acima de 10. O 10 não é múltiplo de 7. Depois do 10 vai vir o 14, tá ok? Então o 14 é o primeiro múltiplo de 7 que nós temos acima de 10. Depois do 14 nós temos o 21. Depois do 21 é o 28. Exatamente a tabuada do 7, né? São os múltiplos de 7. E é uma PA de razão 7. E esses múltiplos, eles continuam e vão lá até perto do 200. Agora, para nós sabermos onde é que termina essa PA, nós não podemos pensar no 200, porque o 200 não é múltiplo de 7. E nós não podemos pensar no múltiplo de 7 que vem depois de 200, porque aí já passou do 200. Nós temos que pensar no múltiplo de 7 que vem antes do 200. Para isso, o que a gente faz? Dividimos o 200 por 7 e analisamos o resto da divisão, tá? 20 dividido por 7 vai dar 2 e sobra 6. Acrescentamos 0 aqui. 8. 8 vezes 7, 56. Para 64. Ou seja, o resto aqui é 4. Agora, pessoal, nós analisamos essa divisão. O que esse 4 está mostrando para a gente? Que se a gente tirar 4 do 200, nós vamos ficar aí sim com o múltiplo de 7, porque aí a conta vai dar exata aqui. Então nós fazemos 200 menos 4, vai dar 196. Então esta PA aqui, ela termina no 196. Esses são os múltiplos de 7 entre 10 e 200. Nós queremos saber quantos são. Então nós temos uma PA cujo primeiro termo é 14, né? O enésimo termo é 196 e a nossa razão, claro, né, como nós vimos aí, é 7. Nós queremos calcular o número de termos. Portanto, usando a formulinha, né, nós temos que a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Vamos substituir os valores. O AN vai ser 196 igual a 1, que é 14, mais n menos 1 vezes 7. 14 vai passar subtraindo, então nós vamos ter 196 menos 14 igual a 7 vezes n menos 1. 196 menos 14 vai dar 182. Então nós temos o seguinte, n menos 1, 182, e eu já vou passar o 7 dividindo ali. 182 dividido por 7, isso aqui vai dar 26. Portanto, se n menos 1 igual a 26,
nós temos que n vai ser o quê? 26 mais 1, que eu já vou colocar direto, 27. Então a resposta do problema é esta, nós temos 27 múltiplos de 7 entre 10 e 200. Bom, mais um exercício para a nossa aula de hoje e a gente vai finalizar a aula. Numa PA decrescente de 3 termos, a soma desses termos é 6 e o produto é menos 24. Determine a PA. Bom, então já esquematizei o problema, pessoal. Eu escrevi a nossa PA usando a regrinha prática, a nomenclatura prática que nós acabamos de estudar. X menos R, X e X mais R. A PA, o que ela é? Decrescente. Isso o exercício informou pra gente. Ele deu a soma dos termos e o produto dos termos. Agora vocês vão entender o porquê dessa regrinha ser tão prática nesse tipo de situação. Então, quando ele dá a soma dos termos, por que essa regrinha é prática? Porque aí quando nós fazemos X menos R mais X mais X mais R, isto aqui dá 6. Ele falou que a soma é 6. Mas aí olha o que acontece. Esse menos R ele cancela com esse mais R que está aqui. Então nós vamos ter deste lado 3x. 3x igual a 6. Isso implica x igual a 6 sobre 3, que é 2. Então nós já descobrimos o valor de x. Por isso que essa regrinha é tão prática. Porque quando ele dá a soma, nós já conseguimos descobrir o valor, pelo menos do termo intermediário. Isso já facilita o problema para a gente. E ele deu que o produto é menos 24. Bom, vamos lá. É x menos r vezes x vezes x mais r. Esse produto, ele falou que é menos 24. Agora, no lugar de x, nós vamos substituir por 2. E aqui nós vamos ficar com x menos r, x mais r. Este 2 que vai aparecer aqui, pessoal, eu já vou passar ele dividindo, tá ok? Então nós vamos ficar assim, olha. 2 menos r vezes 2 mais r, ok? 2 menos r vezes 2 mais r vai ser igual a menos 24 dividido por 2, que é igual a menos 12, tá? Então eu já passei o 2 dividindo. Então nós ficamos com 2 menos r vezes 2 mais r igual a menos 12. Agora lembrando lá do começo do nosso curso, as aulas de fatoração, aqui nós temos o produto da diferença pela soma de dois termos. Ora, é o quadrado do primeiro termo, 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, menos r ao quadrado. Isso é menos 12. Ora, isso implica que menos r ao quadrado vai ser igual a menos 12 menos 4. Portanto, multiplicando esta equação por menos 1, nós vamos ficar com r ao quadrado igual a menos 12 menos 4 dá menos 16. Portanto, r ao quadrado igual a 16, tá? Já multiplicando por menos 1 ali. R ao quadrado igual a 16. Agora, que nós estudamos na resolução das equações do segundo grau, R vai ser o quê? Mais ou menos raiz quadrada de 16, portanto, R igual a mais ou menos 4, né? Que a raiz quadrada de 16 é 4. Agora vem o detalhe que ele informou no enunciado que a PA é decrescente, né? Portanto, o R é negativo, tá? Como a PA é decrescente, então o nosso R é negativo. Portanto, R é menos 4. Então, agora, sabendo que o nosso x é 2 e o nosso R é menos 4, agora nós temos condições de exibir aqui a nossa PA, que foi o que o exercício pediu, na verdade, né? O primeiro termo é x menos R. Então vai ficar 2 menos 4, tá? 2 menos R. 2 mais 4. O segundo termo é 2. E o terceiro termo vai ser o quê? 2 mais menos 4. 2 menos 4. Portanto, vai ser o quê? 6, 2 e menos 2. Ok? Então essa é a resposta do problema. Então uma PA de primeiro termo 6 e a razão dela é menos 4, tá? A cada termo nós subtraímos 4 unidades, tá? Bom, pessoal, então a aula de hoje vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido, estejam acompanhando bem. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!